Os hipopótamos que o narcotraficante Pablo Escobar levou para sua propriedade na Colômbia na década de 80 não param de se reproduzir. Antes eram apenas 4 hipopótamos, hoje já contabilizam cerca de 130. E é claro que isso tem preocupado as autoridades da Colômbia, porque o crescimento populacional desses animais representa um risco ambiental. E nesse vídeo eu vou contar essa história, por que esses hipopótamos foram levados para a Colômbia, qual é o risco que esses animais representam para o local, para o ecossistema em que estão vivendo e quais foram as medidas consideradas pelas autoridades para conter esses animais. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. E finalmente, eu trouxe o vídeo com esse tema a pedido de inscritos pra gente entender, como isso tudo aconteceu, como é que tá a situação dos hipopótamos de Pablo Escobar na Colômbia. Mas antes vamos entender rapidinho quem foi Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um narcotraficante colombiano, ele era chefe do cartel de Medellín, uma organização criminosa que era sustentada pelo dinheiro do tráfico de drogas entre a década de 70 e 90. Ele faturava bilhões com o tráfico de drogas da Colômbia para os Estados Unidos e Europa, e foi um dos criminosos mais procurados do mundo. Pablo Escobar morreu baleado em 1993, quando tentava fugir da polícia. Esse é um resumão de quem foi Pablo Escobar, mas em um determinado momento da vida dele, ele quis montar um zoológico particular. Mais de 5,5 milhões de dólares foram desembolsados por Pablo Escobar para criar o zoológico. O zoológico dele tinha zebras, elefantes, girafas, dromedários, cangurus, flamingos e os 4 hipopótamos, um macho e 3 fêmeas. Fora esses animais que eu falei, tinham outras espécies também no zoológico dele. Eram mais de 1.000 espécies de animais no zoológico de Pablo Escobar. Só que depois que ele morreu, essa propriedade onde situava o zoológico dele passou para o governo colombiano. E aí as espécies de animais foram remanejadas para os zoológicos da Colômbia e para os zoológicos de outros países. Só que os hipopótamos permaneceram lá. Alegaram que seria difícil de capturá-los e de transportá-los. Provavelmente pensaram que eles iam ficar e viver mais um tempinho naquele local e depois morreriam. Só que não foi nada disso, Foi justamente o contrário que aconteceu com os hipopótamos de Pablo Escobar. Os hipopótamos se reproduzem com muita facilidade e, com o passar dos anos, esses hipopótamos foram invadindo áreas e encontraram um caminho para o rio Madalena, que é uma das principais vias de navegação do país, e estão se reproduzindo cada vez mais. Antes eram apenas 4 indivíduos, hoje já são cerca de 130 hipopótamos, e as projeções mostram que podem existir 400 nos próximos 8 anos. Os hipopótamos são nativos do continente africano, mas em território colombiano eles são classificados como espécies introduzidas ou espécies exóticas, que são aqueles animais que estão vivendo fora do seu ambiente de distribuição natural. E aí lá na Colômbia eles encontraram uma condição perfeita para viver, é o paraíso para eles. Lá eles não enfrentam as secas mortais que impedem a sua superpopulação, como acontece na África. Lá eles têm fartura de pasto à vontade e não existe predador natural para eles na Colômbia. Lá os filhotes de hipopótamos não vão ser predados por crocodilos nem leões. Então nessas condições nada impede que os hipopótamos continuem se procriando, se multiplicando e invadindo mais e mais territórios. E é claro que isso tem consequências. Animais introduzidos ou exóticos em geral podem representar um risco para o ecossistema local ao competir com espécies nativas pelos mesmos recursos. E a maior preocupação era que esses hipopótamos se tornassem espécies invasoras ao longo do tempo, e eles se tornaram. Os hipopótamos de Pablo Escobar foram classificados como espécie invasora. Uma espécie invasora é aquela espécie exótica que foi introduzida de forma acidental ou proposital em um local fora de sua distribuição natural e que tem a capacidade de colonizar, invadir e persistir em áreas, ameaçando a biodiversidade, causando danos ao meio ambiente, à economia e à saúde humana. Eles estão afetando a flora nativa de lá.
Eles estão comendo plantas que não eram consumidas pela vida selvagem local. E estudos conduzidos por biólogos têm mostrado que eles estão alterando a composição química dos cursos d'água. As fezes dos hipopótamos têm um efeito negativo sobre o nível de oxigênio da água, o que pode afetar os peixes e o setor pesqueiro que vive disso. Fora que os hipopótamos são territorialistas e extremamente agressivos, e com eles invadindo novas áreas, isso acaba se tornando não só uma ameaça para a vida selvagem de lá, como também para as pessoas. E aí, para conter os hipopótamos e evitar que esse impacto ganhe proporções maiores, as autoridades têm trabalhado e pensado em um plano de manejo adequado. Uma opção considerada foi sacrificar a espécie invasora. Foi uma opção considerada eficiente e barata, só que uma decisão judicial impediu isso. Além disso, vários setores da sociedade não iriam gostar dessa opção, iriam se opor a essa opção. E aí pensaram em outra ideia, que foi a de reintroduzir esses animais no ambiente de origem. Só que ela também foi descartada, porque levar esses hipopótamos para a África poderia desencadear um problema por lá, já que esses animais poderiam levar parasitas da Colômbia e carregar doenças. Então ela foi descartada. Aí pensaram em uma outra opção, que era de impedir que eles continuassem se reproduzindo. E aí pensaram em castrar os hipopótamos machos. Só que seria algo muito complexo, porque teria que identificar os machos, fazer o uso de dardos tranquilizantes, capturar esses hipopótamos e levar cada um para o local da cirurgia. Seria algo bem complexo. Mas aí pensaram em um plano de esterilização com o uso de dados com contraceptivos. Esse foi o caminho mais viável encontrado para conter a população de hipopótamos que cresce cada vez mais na Colômbia. E ao que parece, esse plano já entrou em prática e alguns desses animais já receberam a dose do contraceptivo. E isso, gente, faz a gente refletir sobre a importância de cada ser vivo no seu ambiente natural, na sua área de distribuição natural. Porque quando uma espécie é tirada do seu ecossistema natural e levada para outro local, para um outro ecossistema, isso pode causar uma bagunça na cadeia alimentar, pode comprometer o equilíbrio, o ecossistema daquele local em que aquela espécie foi inserida, como é o caso dos hipopótamos na Colômbia. Existem outros casos de espécies invasoras. Se vocês quiserem, eu posso preparar um vídeo só com esse tema. É um tema muito interessante. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse tema desse vídeo foi a pedido de um inscrito no canal. E se você tem sugestão de vídeo, tem ideia de tema, conta aqui nos comentários para eu saber. Fique à vontade para me falar, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Tenham um ótimo final de semana e eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!